programa não recomendado para menores de 10 anos. Olá, se você não assistiu o programa Mais Saúde de ontem com o Dr. Roque, explicando os detalhes de um infarto para que você observasse não só em você caso ocorra, mas principalmente ao seu lado, vai lá no Canção Nova Play, porque tá imperdível. Além do que, divulgue, porque você não está somente divulgando um programa de saúde, você está divulgando a comunidade Canção Nova. Então, você vai fazer bem em duas áreas, na parte física dessa pessoa e na emocional, porque você sabia que 70% daquelas dores no peito que as pessoas sentem não são, de fato, dor no coração? É a dor emocional, mas é isso que o Dr. Roque vai explicar para nós hoje. Olha lá. Nós temos 3 dimensões: física, psíquica e espiritual. O coração também é físico, o coração é psíquico e o coração é emocional e é espiritual. Mas por que o coração tem esse lado emocional? Porque a gente sabe que, inconscientemente, o coração é o centro das emoções. E ele é o centro do tórax. Então, dói o coração, né? Me dói o coração de ver tal coisa, né? Quer dizer, a dor não é física, né? E uma coisa interessante, 70% das pessoas que vêm no consultório médico queixando de dor no peito, a dor não é do coração físico, a dor é do coração mental ou do coração espiritual. Tá? Lógico, a pessoa chega no consultório, a primeira coisa que eu faço, como a gente tem que investigar se isso não é alguma coisa física. Faz eletrocardiograma, ecocardiograma, faz uma angiotomografia, faz o que for. Afastado a qualquer causa física, você já tem que analisar o lado emocional, né, o lado espiritual também. Como eu disse, 70% das pessoas, elas chegam no consultório. Então, você pede um monte de exame e elas voltam no consultório com os exames todos normais, mas continuam com a dor no peito. Então, a gente tem que resolver por que essa dor, né? E, geralmente tem ansiedade atrás, e eu tive um caso que eu estou lembrando agora, uma moça, jovem também, com quadro assim, palpitação, dor no peito. Eu investiguei, fiz tudo certinho, mandei ela voltar com os exames, ela voltou. Aí, que eu faço o seguinte, durante a minha consulta, eu termino a parte, entre aspas, médica, né? E eu começo uma coisa que eu chamo de anamnese espiritual. Eu uso um critério que a Mayo Clinic usa. A Mayo Clinic é uma clínica dos Estados Unidos que eles propõem o uso de uma anamnese espiritual. São perguntas que a gente, depois que eu termino a consulta, entre aspas. E a primeira pergunta é, você acha que a fé seria responsável pela sua doença? Você acha que a fé seria responsável para você melhorar? Você acredita em Deus? Você tem alguma espiritualidade? São perguntas que a gente faz. Você gostaria de falar da sua espiritualidade comigo? Então, esse tipo de pergunta, a gente abre uma relação, abre uma porteira entre o paciente e a gente, que eles começam a falar coisas que às vezes você não pergunta, você não perguntou antes. E essa moça trouxe os exames, estava tudo normal, tudo certinho. E quando eu comecei a entrar nesse lado de espiritualidade, ela começou a chorar. E ela contou para mim
que ela tinha tido um aborto, fez um aborto, e que não tinha falado para ninguém. Falou para mim. E se abriu, contando toda a história. E o que eu fiz? Escuta, tá bem, você faz o seguinte, você, católica, tudo, você vai sair daqui, você vai entrar, na primeira igreja que você entrar, você vai entrar, procurar um padre e se confessar. Porque a confissão é extremamente importante nesse caso. Aí fala, vou confessar para um padre que peca que nem, ou mais que a gente. Não é nada. Você não está confessando, você não está falando para o padre. O padre, às vezes, está até dormindo lá no confessionário. Você está conversando com Deus. O teu inconsciente está em contato com Deus ali nesse momento. E ela fez isso. Você sabe que um mês depois ela voltou, outra pessoa, absolutamente normal. Ela estava com um quadro depressivo também, eu vi, eu mediquei tudo, mas ela voltou outra pessoa, absolutamente tirou o peso dela. Sabe que as pessoas às vezes fazem algumas coisas que do lado espiritual que fica aquele peso. E a confissão é para você tirar esse peso. E realmente foi interessante esse caso. Pra você ter uma ideia, o próprio Jung, que era um tremendo de um médico, né, psiquiatra, e ele era evangélico, era batista. O pai dele era pastor, tudo. E ele mesmo fala que os evangélicos perderam muito, deixaram essa simbologia toda que a gente tem, e uma delas é a confissão. Ele falou que é uma coisa que muitas conversões acontecem na confissão e muitas curas acontecem também, porque você tira aquela carga. Então, tudo aquilo que a moça sentia, que a gente sabe, eu consegui ver que não era nada físico, né? Você vê como o lado espiritual também tem importância. Não é só o físico, não é o psíquico e não é só o espiritual. A doença começa no físico, psíquico e espiritual. A saúde, idem, em qualquer uma delas. Então, é importante você cuidar do seu coração físico, né, do seu coração emocional e do seu coração espiritual também. Meu Deus, você deve estar se perguntando, nossa, tão jovem, menos de 40 anos, foi fazer um exame e de repente estava infartando. Exatamente. Então, por favor, nós mulheres, aí eu me incluo, nós temos que ter tanto no nosso ginecologista, quanto depois de uma certa idade, principalmente como o Dr. Roque fala, 40 anos, você nem entrou na menopausa, tá? Mas a partir dos 40, vale muito, assim, você se preocupar desde já com o seu coração, tá? Então, cardiologista e ginecologista. Então, vão ser duas asas amigas que vão levar você para cuidar da sua saúde e da sua família. E você veja o quanto a parte emocional, ela toca em todas as áreas do nosso corpo. Eu, por exemplo, como nutricionista, o que eu mais vejo, quem tem problemas intestinais, qualquer problema intestinal, tenha certeza que você tem um agravante emocional. Então, não esqueça de conversar com o seu médico, tá? E quando o Roque toca em alguns assuntos assim, de repente a paciente desmonta e começa a chorar. Então, ali é que está aquele telhado de vidro onde ele vai conversar e vai tentar ajudar o paciente. É um médico completo que cuida do corpo, do coração físico, emocional e espiritual.